Agora sim, o destaque do cartão vermelho dele, Gilson Ricardo. Garotinho, é para o Carlos Alberto, meia do Figueirense, que já foi do Fluminense, inclusive, pela entrada maltosa que ele deu no garoto Léo Pelé. Deu sorte, Léo Pelé, que não pegou o joelho. Ele tirou, aí pegou a parte de baixo da perna, canela e tal. Absurdo, um profissional que faz isso com outro colega de profissão. Esse Carlos Alberto não tem jeito, não adianta. E tem bola para jogar, né? O destaque agora é do canhotinha Gerson. Muito boa tarde, garotinho, boa tarde, amigos. Quem pensou, se estrepou. Fluminense foi para dentro, perdeu até 3 gols. Magno Alves, até numa bola, se ele vira um pouco mais, ele faria o gol. Então, como eu disse aqui, tá certo? Moral, profissional, acima de tudo. Então, esqueçam isso. No futebol, não tem isso. Olha aqui, aquela triste história reescrita pelo Vasco. O Vasco entrou na última rodada do Brasileirão ontem com aquela corda no pescoço. Terminou rebaixado pela 3ª vez. E os torcedores até que acreditaram. Nós também. Mas o milagre não veio. Rodando a matéria. O jogo era a quase 1.000 quilômetros de distância em Curitiba, mas isso não diminuiu o coro dos torcedores cariocas. Vasco da Gama! Bola rolando e vascaínos eufóricos. Vasco é tudo, é uma coisa que dá na gente, é um sentimento muito forte. Eu não sei nem se mais se meu coração tá batendo. Esse grupo de torcedores assistiu tudo daquela TVzinha ali. Dá pra ver, dá pra acompanhar direitinho. A gente vai ganhar, com certeza. Várias gerações unidas por uma só esperança. A mais jovem torcedora nem sabe falar ainda, mas em um dia decisivo tinha tanta responsabilidade. Valentino é o talismã da sorte. Sorte que a Sueli, vascaína há mais de 45 anos, já viu salvar o time muitas vezes. Confiante. Muito, eu acredito. Mas o jogo não melhorou e os torcedores ficavam cada vez mais apreensivos. Para não ser rebaixado, além de derrotar o Coritiba, o Vasco precisava torcer para que o Avaí e o Figueirense não vencessem na rodada. Uma combinação quase milagrosa, mas os vascaínos acreditavam. Acho que vai sair dessa. Atentos até o último lance. Mas o gol tão esperado pelos vascaínos não saiu. E o resultado das outras partidas também não ajudou não, viu? E o vascaíno viu o fantasma do rebaixamento virar realidade pela 3ª vez no Brasileiro. Não tem nem o que falar, só tristeza. Mas o torcedor continua acompanhando, né? Isso não... O sentimento não pode parar. O que pegou mesmo foi o Figueirense ganhar do Fluminense por 1-0. Porque o empate entre Corinthians e Avaí ajudava o Vasco desde que o Vasco vencesse. Ele não conseguiu vencer o empate, então aí o não deu para o Vasco. E aí houve aquele chororô, lamentando, houve zorra, houve zoação, houve sarro de outras torcidas. Mas o Vasco ainda há uma esperança, hein? Pelo menos diz assim, é virada de mesa, não é não. Regulamento é para ser cumprido. E não se surpreenda se pintarem jogadores irregulares do Figueirense, do Avaí, e aí denunciados na CBF e o Vasco conseguir se manter na Série A. Isso é uma hipótese, está se falando muito nisso nos bastidores e por isso que a gente levanta aqui, né, Gilson? Não pode deixar passar a notícia, né, Zé Carlos? A notícia é essa. Regulamento é regulamento. Que o regulamento ainda tem o Internacional, que pode ser punido também, porque 2 jogadores foram pegos no doping, o Newton e o Wellington. Tem mais, parece que mais 3 jogadores do Internacional aí suspeitos, que é uma confusão danada. Isso é ruim para o futebol, mas é assim. Se está no regulamento, tem que ser cumprido. Agora, infelizmente, vou voltar ao que eu acho. Eu acho que o Vasco perdeu a vaga, foi aqui em São Januário para o Corinthians. Fez 1-0 no Corinthians, jogo na mão, jogo ganho em São Januário lotado, Caldeirão lotado, e tomou aquele golzinho lá. E aí, mais uma vez eu repito, parece que o Gilson está perseguindo o Rodrigo. Não estou perseguindo ninguém, nem conheço o Rodrigo. Prazer, Gilson. O Rodrigo foi expulso de bobeira, e era o Daronco o árbitro, o mesmo árbitro de ontem que apitou bem. Ele jogou a bola ao chão, tomou um amarelo, depois deu uma tesoura voadora naquele Torimaco lá do Corinthians, foi expulso, e o gol saiu ali no meio da área. Aquele resultado era fundamental, o Vasco já saía do rebaixamento ali, aí dá uma respirada, né, Zé Carlos? Aliás, ontem o Daronco meteu o cartão vermelho para o Madison, quando quem chutou água em cima lá do Gandula foi o camisa 11, o Jorge Henrique. Que foi expulso. Foi expulso. Agora, a verdade é a seguinte, se o Jorginho e o Zinho tivessem chegado aí 2 semanas antes, o Vasco não estaria nesse sufoco, né, Gerson? Eu acho que o erro foi aí.
Contrataram um mau treinador. O Exato. Celso Roth não foi uma parada errada? Exato, foi uma parada Ele errada. saiu pela porta dos fundos e Da trouxeram ele primeira pela porta vez. da frente. Da primeira vez. É. Da segunda vez, saiu pela porta do meio, que fecharam a dos fundos. E fecharam a da frente. Saiu pelo meio. E outra coisa, tratamento com o jogador, totalmente diferenciado. Tá certo? Então, por isso é que o Jorginho e o Zinho se deram bem. Pegaram a galera, arrumaram, mudou da água para o vinho. Se viesse Tem um antes... espírito de luta, né? Exatamente. Não ficaria na segunda divisão. No nosso Twitter tem uma pesquisa aí, quem é responsável pelo rebaixamento do Vasco. O Eurico ou os jogadores? 90% até agora dando Eurico como responsável. Justo? Porque ele é o presidente, né, Zé Carlos? Vai sobrar para o presidente. Esse negócio de trocar treinador toda hora não adianta, Zé Carlos, isso não funciona. E olha só, o único que não trocou de treinador foi o Corinthians, é o campeão brasileiro, disparado, ficou na frente, aí ficou com o Tite, começou com o Tite e foi a luta. Ficar trocando de técnico toda hora, aí o treinador tem um esquema de jogo, aí entra o outro, aí até pegar o esquema já perdeu 2 jogos, aí já são 6 pontos que deixou de ganhar. Quando chega lá, nesse momento que a gente chegou ontem, a última rodada, é que o cara lembra, se tivesse ganho isso, tivesse ganho aquilo. Aí eu conto aquela história, se meu pai estivesse no cinema aquele dia com a dona Belinha, seu Gilberto e dona Belinha não foram ao cinema, ficaram em casa, olha a junção aí, ó. Que azar, hein? Pois é, e o filme era bom, hein? E o filme... E mais um detalhe, hoje às 15h, o Eurico Miranda prometeu dar uma entrevista coletiva em São Januário. O que ele vai anunciar? Vai anunciar que vai se afastar para fazer tratamento de saúde? Ele precisa, já tinha sido aconselhado, inclusive, a se afastar, mas ele, pelo espírito de luta, pelo amor que tem pelo Vasco, ele continuou. Agora, cometeu muitos erros, sim, administrativos, e há que se reconhecer isso agora. Não é só oposição, situação, é a realidade do Vasco, não é, Gerson? É exatamente isso. E outra coisa, parou agora tudo. Reestruturar para jogar a segunda, que é complicado, tem que modificar muita coisa, né? Jogadores e tudo mais. Deixa o Jorginho com o Zinho, tá certo? Para fazer essa reestruturação e parte para a segunda divisão para voltar para a primeira. Isso é certeza absoluta. Se o trabalho continuar, e vai continuar, do jeito que está, como foi bem feito esse final, vem para a primeira divisão tranquilamente. Daqui a pouco eu vou falar do Fluminense. O Gerson comentou esse jogo, o Fluminense foi derrotado pelo Figueirense lá em Florianópolis. Mas quem pensou que o Flu ia fazer corpo mole, se enganou. Mesmo com a derrota, o time lutou em campo e você vê a matéria agora. Fluminense e Figueirense se enfrentaram no estádio Orlando Scarpelli em uma partida que valia a permanência dos donos da casa na Série A. Já o tricolor poderia salvar o rival Vasco com uma vitória. Um jogo onde tudo poderia acontecer. O Fluminense pressionou, mas nas arquibancadas a torcida alvinegra confiava. E deu certo. No início do segundo tempo, o zagueiro Arthur achou que a bola ia sair, mas não saiu. Marcão avançou e bateu forte para marcar o único gol do jogo. O placar foi magro, mas suficiente para manter o Figueirense na elite do futebol e rebaixar o Vasco da Gama. O Flusão encerrou o Campeonato Brasileiro de 2015 na 13ª posição, com 47 pontos. E olha, teve torcedor do Fluminense que me perguntou o seguinte: por que o Cavalieri não jogou se ele estava no banco? Já sabe explicar? Não, ele disse que foi para lá para acompanhar o time, como o Fred fez daquela outra vez. Mas tudo bem. Agora, estava uniformizadinho, bonitinho. Agora, essa jogada aí é um negócio incrível. Você não está prestando atenção no lance. O zagueiro pensou que a bola, como ela tomou um efeito, fosse sair e ficou parado. Ela fez a volta, tem um efeito, bateu, entrou de novo. E aí o centroavante entrou sozinho. A cobertura estava a 15 quilômetros dali, é a defesa do Fluminense. A gente tem que discutir 8 anos. 8 anos. A defesa principal, imagina a reserva. Então o cara ficou olhando, o centroavante entrou lá e meteu o gol. Mesmo assim, o Fluminense continuou brigando e em cima e quase empatou o jogo. O jogo foi escamado, o jogo Foi teve escamado, empurra. foi lutado. Exatamente. O Fluminense entrou com 5 desfalques, né, Gerson?
Então, é um time muito desfalcado, mas o jogo foi disputado. O Gerson fez o jogo, a gente fez o jogo do Vasco, né, Zé Carlos? Mas a gente, nos lances que eu vi, os caras disputando, brigando, discutindo. Obrigado. O jogo foi embolado. Obrigado. Agora, infelizmente, o Fluminense perdeu. E aí, Zé Carlos, mesmo que o Vasco tivesse vencido, não adianta nada. Em virtude da vitória do Figueirense, o Vasco seria rebaixado do mesmo jeito. Quer dizer, o importante para o Vasco era o Corinthians empatou e o Vasco vencer. O Fluminense empatar e o Vasco vencer. O Vasco não venceu. E aí foi tudo por água abaixo. Flamengo tem eleição hoje, daqui a pouquinho eu vou falar. Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro com mais uma derrota diante do Palmeiras no Maracanã. O rubro-negro encerrou a competição na 12ª posição com 49 pontos. Olha os gols aí. Bola aérea, para cá, para lá. O goleiro, teve gente que acusou o goleiro César de ter falhado. Você achou, Gelson? Mas, cara, eu vi os lances ali, eu achei que ele bobeou no lance, mas o cara cabeçou sozinho, ninguém dá cobertura. Mas, cara, a campanha do Flamengo foi ridícula. Tá vendo a eleição agora lá no Flamengo? E Ó o Pará fez um gol bonito. Ele fez um gol. Valeu, Pará. Obrigado, hein, irmão. Grande gol. E o goleiro também. O goleiro também deixou o Pará sozinho, não? Que isso. Aí, Pará, quer fazer a tua. Agora, o elenco do Flamengo é muito fraco. O presidente Bandeira está lá concorrendo à eleição junto com o Valinho, com o Cacau Cota. Quem vai ganhar a eleição, não sei. Pesquisa está dizendo que o Bandeira está na frente, não sei o quê. Quem ganhar tem que reforçar o Flamengo. O Flamengo hoje tem um elenco muito ruim. Aí diz que vai passar o rodo, vai mandar não sei quem embora, fulano embora, ciclano embora. Aí manda os caras embora e contrata um monte de cabeça de bagre, mas ela ficou com os cabeças de bagre mesmo. For para contratar jogador para vestir a camisa do Flamengo, tudo bem. Para contratar jogador médio, mais ou menos, aí, meu irmão, não dá. E como treinador foi um trunfo, foi bandeira de candidato, que não era o Bandeira, o Eduardo Bandeira. Mas o Bandeira levantou a bandeira primeiro. Prometeram o Sampaoli. Agora, o Cacau foi o único que disse, não, eu ficaria com o Jaime de Almeida. Foi isso, Gerson? É exatamente isso. Eu também acho que é balão de ensaio. Tá ruim, levanta um balão, é isso, é aquilo. Já vieram vários e vários jogadores, né? Cobrões pro Flamengo quando a coisa tá ruim. Agora, o presidente deve ser reeleito, ele está vendo o que aconteceu com o Flamengo, tá certo? E eu acho, de uma maneira geral, o futebol carioca basta a crítica. Como o Gilson falou no início. Fluminense, 20º lugar. O Vasco, rebaixado. Botafogo Flamengo, subindo. lá embaixo. Botafogo subindo. Macaé descendo mais uma. E a gente não vê como subir isso. E quando vem alguém da base, 2 minutos depois, vai embora para a Europa. Como é que vai fazer isso? E vem aí o emocionante Campeonato Carioca. Exatamente, é essa desorganização ainda total. Falando da bandeira dos treinadores, o Muricy, que está palavrado com o Eduardo Bandeira de Melo, o Vinícius, lá de Marechal Hermes, afirma para ele, a opinião dele, está dizendo aqui nas redes sociais, que o Eduardo Bandeira de Melo não tem moral com jogador, não tem liderança. Ele é presidente do clube, não é, Gilson? Ele não é presidente do futebol. Presidente não é do futebol, por isso ele tem lá o vice de futebol, tem o diretor de futebol. E ele cuidou das finanças. Tem o Rodrigo Caetano. A parte dele é cuidar das finanças. Ele é o presidente do clube. O cara vai lá e pergunta ao presidente. Ele não sabe futebol e não sabe. Agora, tem que contratar jogadores? Sim. Esse elenco do Flamengo é muito ruim. Não adianta, vou trazer não sei quem que joga. Não resolve, tem que chegar e jogar. Trouxe uma opção de jogador que não custou caro. Por exemplo, o Guerreiro. Foi investimento? Foi. Altíssimo. O que o Guerreiro fez? Gol contra o São Paulo. Mais nada. Morreu. E olha que teve torcedor do Corinthians, aliás, várias torcidas protestaram quando ele saiu, né, Gerson? É verdade. Agora, a maioria agradeceu o Flamengo ter pego ele. E ele e o Sheik, são os dois aí. Os dois foram mandados embora do Corinthians. Exatamente. O Corinthians agradeceu. Olha aqui, posso mandar um alôzinho? Manda lá. Para 2 amigos aqui, lá de Niterói. É Dudu, da cadeira. Valeu, Dudu. Valeu, um abraço Dudu. para você. Ele é seu fã. Obrigado, Dudu. E o Walter Correa, que é o mestre das empadas em Niterói. E olha só que... Tchau. Acabou o programa. Obrigado, Gilson. Obrigado, Gerson. Obrigado, Vivi. Amanhã, depois da Isabelle Benito, novo encontro. Boa tarde para você.